Olá, pessoal, a todos. Uma satisfação estar de volta aqui no curso de especialização em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. Posso deixar de agradecer ao professor Guilherme pela confiança novamente em nos convidar para trabalhar com essa disciplina tão importante aqui, né, no curso particularmente da Fisiologia Clínica, né, que é o suporte básico de vida e socorro de emergência em situações relacionadas aí, né, ao exercício físico, né, situações clínicas relacionadas ao exercício físico. Bom, meu nome é Vladimir Rafael Beck, tá? Para quem nós não tivemos ainda contato, né, ao longo do curso, né, eu sou professor, assim como o professor Guilherme, docente do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos, né, e lá eu trabalho com o Laboratório de Fisiologia Endócrina e Exercício Físico, né? Então, a gente desenvolve algumas pesquisas, né, que envolvem a fisiologia endócrina e também a fisiologia do exercício, tanto em modelo humano quanto em modelo animal. Então, sempre que a gente trabalha com exercício físico, né, a gente se preocupa particularmente com o modelo humano, evidentemente, com eventuais situações, intercorrências, né, que a gente pode vir a se deparar, né, ao longo da prática do exercício físico. Então, exatamente por isso, nós precisamos ter sempre em mente, né, essas questões relacionadas aí ao suporte básico de vida, caso a gente venha a enfrentar algum tipo de intercorrência durante a prática do exercício físico, seja ele, né, um exercício físico de característica resistido, exercício cíclico, de endurance, no ambiente fechado, em campo, né, no ambiente aberto, independente das instalações, em quadra, em pista, enfim, né, para que a gente tenha condições de atuar caso algum aluno, cliente, né, paciente esteja conosco aí, né, sob nossa responsabilidade durante a execução do exercício físico, tá? Então, é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Muito animado para mais um dia, né, um dia como um todo muito produtivo, tá? Nós vamos hoje, pessoal, separar em 4 etapas, tá? Essa nossa atividade de hoje, essa nossa aula, tá? Nós vamos ter 2 momentos inicialmente agora, depois o período da tarde, mais 2 momentos. Então, a gente vai ter aí separado em 4 etapas, de aproximadamente 1h30, tá? Então, minha intenção é que a gente faça mais ou menos 1h30 de aula, de conversa aqui, né? Espero que seja mais uma conversa do que uma palestra, tá? E aí a gente faz um intervalinho sempre de uns 10, 15 minutinhos para aquele cafezinho, né? Para ir no banheiro, tal, dar uma espreguiçada e depois volta para o próximo trecho, tudo bem? Então, essa é o nosso formato de hoje aqui, tá bom? Então, bom, como participantes aqui responsáveis pela disciplina, estou eu, o professor José Campanelli Neto, que hoje nos acompanha, agradeço ao professor José pela presença, e que realiza, né, também as atividades nas quartas-feiras, né, com vocês, aqueles plantões que são muito importantes para que vocês possam aí discutir, né, pontualmente alguns elementos que fazem parte da disciplina, né? Então, muito obrigado, professor José, e também o professor Evandro, que a gente ainda não conheceu. A gente vai ter uma atividade com o professor Evandro muito em breve, né, e o professor Evandro tem uma experiência prática fantástica, né? Então, oportunamente, vocês vão conhecê-lo, e hoje eu vou brevemente comentar, né, num momento oportuno aqui, onde o professor Evandro vai trazer os seus conhecimentos, aí, onde que ele vai entrar nessa nossa disciplina, tudo bem? Bom, deixo aqui meu contato, tá, pessoal? Vocês vão ter, claro, acesso à gravação, a todo o material, vai ficar aí para vocês, mas deixo meu contato, fiquem, por favor, à vontade para nos contatar, caso tenham interesse em nos conhecer lá no Departamento de Ciências Fisiológicas, ou trocar alguma ideia online mesmo, tá bom? A gente fica à disposição de todos, tá? E vamos adiante, então. Bom, pessoal, só para quem chegou agora há pouco, eu volta e meia vou repetir esse aviso, tá? Vocês, por favor, fiquem absolutamente à vontade para levantar a mãozinha, para interagir aí, tá? Utilizar as reações, né, que a gente tem aqui no Google Meet, e escrever no chat, né? Então, estou vendo aqui, tá, o chat em uma segunda tela, então, fiquem à vontade para me interromper o momento que vocês acharem adequado, abrir o microfone aí, interagir, trocar ideia. Eu acho que assim a disciplina pode render melhor, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o nosso principal objetivo nessa disciplina, né?
Veja, apresentar os protocolos de socorro básico de vida, né? Então, inicialmente, fazer esta apresentação desses protocolos, né, que possam vir a ser aplicados em situações que a gente precisa aí de realizar algum tipo de procedimento devido a uma intercorrência no âmbito do exercício físico clínico. Tá? Então, perceba que a gente tem aqui uma especificidade muito grande, né? A gente está falando de apresentação dos protocolos que podem vir a ser necessários, né, de serem aplicados no âmbito do exercício físico para o suporte básico de vida, tá? Então, para tal, né, a gente vai seguir aqui uma sequência, né, que é a apresentação, inicialmente, tá, desses elementos que nos permitem perceber o quão importante é esse suporte básico de vida. Tá? Ele realmente, esse nome, ele faz todo sentido mesmo, tá? Suporte básico de vida. Veja como isso é algo importante, relevante, tá? Mas eu vou destacar a razão disso, sob o ponto de vista celular, até mesmo molecular em alguns momentos, e trazendo depois para uma situação mais macroscópica, tá? Bom, na sequência, a gente avança para as etapas de análise vital, né, que nada mais é do que uma avaliação que a gente faz, uma avaliação física que a gente faz na pessoa que possa estar sofrendo uma intercorrência. Quando eu me refiro à intercorrência, quando eu tenho algum problema, né, quando a pessoa está apresentando algum problema, uma síncope vasovagal, alguma tontura, algum mal-estar, né, ou até mesmo possa vir a ser uma queda, um eventual trauma, ou algo nesse sentido, tá? Então, intercorrência é algo, né, mais amplo possível, né, em que a gente tenha qualquer tipo de problema, né, que a pessoa possa ter durante a prática do exercício físico, tá? Então, quando a gente tem esse cenário, nós temos algumas etapas a serem cumpridas, tá? Que tem protocolos, né, já muito bem definidos, para que a gente siga uma sequência ótima de atendimento, tá? Para que a gente aumente as chances de ter um atendimento muito eficiente a essa pessoa que, naquele momento, deve estar fragilizada, esperando o nosso contato, tá bom? Desculpe, Bárbara, você está certo, eu acabei não fazendo a projeção. Ainda não tem problema, não perdemos muita coisa aqui, me desculpe. Ainda bem que você já me falou agora, logo no começo, Bárbara, senão a gente ficaria mais tempo. Aí, agora sim. Então, esses são somente os tópicos, né? Obrigado, Bárbara, que a gente está trazendo, tá? Além disso, demonstrar, né, esses protocolos do suporte básico de vida nas situações em que a gente pode vir a necessitar de suas aplicações durante a prática do exercício físico, né? Então, vejam os verbos que a gente tem aqui: apresentar, demonstrar, né? Detalhar a importância da familiaridade, né? Então, isso é uma coisa que eu vou tentar fazer bastante aqui ao longo dessa nossa atividade de hoje, tá? Detalhar a importância da familiaridade, né, com os protocolos. E como isso é uma coisa que nem sempre a gente está ali muito fluente, é algo que a gente não utiliza todo dia, eu tenho ali algumas ideias, né, algumas dicas ali de anotações, resumos, né, desses protocolos que a gente pode fazer e deixar em ambiente de fácil acesso, para caso seja necessário fazer algum tipo de aplicação, você ter uma espécie de cola ali, né, um material auxiliar para você conseguir fazer com tranquilidade os procedimentos. Então, a gente vai falar muito sobre isso, tá? E também, como objetivo aqui, compreender, né, o quanto o conhecimento sobre a fisiopatologia, ou seja, a cadeia de eventos que desenvolve uma patologia e que a gente pode aplicar aqui em um evento agudo, quando eu estou sofrendo algum tipo de intercorrência, né, o que essa cadeia de eventos aqui gera no nosso organismo. Então, por que nós temos que compreender qual é a consequência biológica, fisiológica sobre o nosso organismo nessas situações do suporte básico de vida? Porque, ao compreender isso, fica muito evidente a razão pela qual nós precisamos ser muito eficientes no atendimento, né? Então, veja o que eu estou falando. Quando a gente compreende as consequências da intercorrência, então você está sofrendo lá um infarto agudo do miocárdio, é um dos temas que a gente vai falar.
Por que eu tenho que ser muito eficiente? Isso parece lógico, falando assim, né, num evento mais dramático, como um infarto agudo do miocárdio. Mas, por exemplo, numa síncope vasovagal, por que eu tenho que rapidamente abordar a vítima e já fazer um atendimento eficiente? Então, a gente vai estudar exatamente por que a gente precisa ser tão eficiente sob o ponto de vista da fisiopatologia, tá? Do desenvolvimento das consequências que nós podemos ter se o atendimento não for eficaz, eficiente, tá bom? Então, entenda eficiente como um atendimento rápido, mas de qualidade, percebe? Não adianta eu atender rápido e tudo errado, né? Então, eu preciso, claro, fazer um atendimento rápido e de qualidade, tá bom? Joia. Dito isso, pessoal, a gente vai, então, buscar, ao longo aqui do nosso dia, desenvolver algumas habilidades, né, algumas competências. Isso tudo já está, claro, muito bem definido no nosso e-book, muito bem produzido pelo curso, né, mas que eu faço questão aqui de enfatizar. Aliás, vocês vão perceber que, ao longo da minha fala, muitas das imagens que eu trago são do e-book, isso é proposital, exatamente para que a gente tenha um bom alinhamento, né, entre o material disponibilizado para vocês e o que a gente vai aqui discutir. Mas, claro, trago também elementos externos ao e-book, sob o objetivo de tornar aqui a nossa atividade mais atrativa, né, para que vocês possam aproveitar melhor os conhecimentos que estão no entorno também desse tema. Tá? Então, vocês vão perceber que eu vou fazer isso em alguns momentos, tá? Principalmente nessa introdução já, logo de cara, aqui, quando a gente entrar no conteúdo, tá? Então, a gente tem como aqui habilidades e competências a serem desenvolvidas por ocasião dos estudos, né, concernentes a essa disciplina, estimular o pensamento crítico. Olha que interessante, na prevenção, no aspecto da prevenção dos acidentes. Então, o primeiro passo é esse, né? Quer dizer, é evidente que eu preciso estar pronto para atender se necessário. Porém, né, se eu puder prevenir uma ocorrência, uma intercorrência, claro que isso é muito melhor. Então, a gente vai estimular, discutir e trazer situações, né, dos mais diversos ambientes em que a gente realiza a prática do exercício físico, sobre a intenção de tentar prevenir, de fazer o possível para prevenir uma eventualidade. Tá? E também, claro, no caso de que aconteça já essa eventualidade, essa intercorrência, que a gente aí tenha familiaridade com os protocolos, né, do suporte básico de vida, né, para que a gente consiga, como eu falei há pouco, aplicá-los com eficiência. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, sempre lembrando que o nosso foco nesta disciplina, aqui no curso, é falando no âmbito do exercício físico, tá? Então, é muito comum, pessoal, que quando a gente fale sobre esse tema, nós tenhamos alguns colegas com um conhecimento muito profundo desse tipo de atendimento no âmbito hospitalar, por exemplo. Perceba que aqui nós estamos num ambiente pré-hospitalar, a gente está no clube, na academia, no estúdio, no ginásio, na quadra, no campo, na pista, tá bom? Então, a gente está fora do ambiente hospitalar, não tem aí acesso a equipamentos, mas eu vou abordar isso com bastante cuidado logo na sequência aqui, tá bom? Então, a gente vai organizando todo o nosso tema aqui, tá? Pois bem, falando em organização, né, é exatamente essa a questão que eu venho trazendo. Nós estamos no âmbito pré-hospitalar, né? Então, a gente não vai aqui levar aos aspectos hospitalares, nós não vamos chegar perto de medicamento. Quer dizer, chegar perto nós vamos. Eu vou falar em algum momento aqui sobre a aspirina, tá? Pontualmente. Mas a gente não vai falar de injetáveis, por exemplo, de forma alguma, porque isso é uma competência de outro profissional, né? Não no nosso caso aqui, tá bom? Então, a gente vai trabalhar esses elementos, né, que estão no livro, hoje, exceto o atendimento pré-hospitalar para o RCP, tá? Para a RCP, para a ressuscitação cardiopulmonar, né? E também para as traumáticas. Por que que nós hoje não vamos falar da RCP e das traumáticas? Porque esse vai ser o tema que o professor Evandro trará, tá? O professor Evandro, ele, como eu comentei, pessoal, e vocês vão identificar isso muito rapidamente quando ele começar a trabalhar com vocês, na aula, na próxima aula que ele vai ministrar, ele tem uma experiência prática, ele faz atendimentos diários, né, de pessoas
com esse tipo de intercorrência, é a profissão dele, tá? Então, ele atua diretamente nessa prática. Exatamente dado o alto nível de conhecimento teórico e prático que o professor Evandro tem, nós deixamos esse trecho exatamente para que ele aborde, né, e para que vocês interajam com ele, tragam suas questões. Tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês tentem acompanhar, tá, na medida possível, mas que tentem assistir ao vivo a participação do professor Evandro, para que vocês tenham a oportunidade de trocar informações, de perguntar, de extrair do professor Evandro algumas informações práticas diretas, tá bom? E com certeza vão ser muito interessantes. Então, hoje, a gente avança no nosso e-book, somente não falando da RCP e das traumáticas, tá bom? Bom, a sequência que nós vamos seguir, pessoal, é exatamente a do e-book, tá? Então, nós vamos avançar inicialmente na propedêutica do tema, né, quer dizer, nos elementos introdutórios aqui, trazendo importância e definição do suporte básico de vida em si, para então avançar nos primeiros socorros, né, que a gente traz uma primeira abordagem à pessoa, à vítima, que esteja ali com algum problema e que necessite de atendimento. Então, a gente já faz esses primeiros socorros que correspondem exatamente a uma avaliação física prévia de análise, né, de avaliação dos dados vitais dessa pessoa, dos sinais vitais. Então, a gente vai classificar todos esses sinais, tá bom? Para, então, abordar temas específicos, né? Depois que a gente traz esses pontos iniciais, não introdutórios, a gente avança em temas específicos, como aqueles relacionados à pressão arterial, à parada cardiorrespiratória e infarto agudo do miocárdio, ressaltando, né, que a parte prática, a manobra em si, é tema que o professor Evandro irá abordar, bom? E, por fim, avançando a outros elementos específicos, como os acidentes vasculares, né? Claro que a gente se concentra no encefálico, apesar de existirem outros acidentes vasculares, né? O encefálico, evidentemente, que ele tem uma importância muito grande, então a gente precisa identificar muito facilmente isso, né? E reagir, né, com eficiência, né, de forma rápida e de qualidade e eficaz, tá bom? Tratando também das síncopes, né, tentando identificar se essa síncope pode ser vasovagal, se ela pode ser hipoglicêmica, né, então já avançando para as alterações na glicemia, e por fim, na asma, principalmente a asma induzida pelo exercício físico, né, que a gente pode vir a se deparar, e que apesar de de a gente conseguir atualmente ter um bom controle, é importante conhecer, entender que tipo de sintoma que se tem, exatamente para a gente ter tranquilidade no atendimento. Então, pessoal, esse é um grande ponto, né? A partir do conhecimento, a partir desse tipo de estudo que nós vamos fazer hoje, que vocês vêm fazendo já com o professor José, e que vem fazendo ao estudar o e-book da disciplina, é que nós nos tornamos mais seguros para um eventual atendimento, né? Não tem como nós termos segurança no que estamos fazendo se não estivermos preparados, né, sob o ponto de vista teórico, inicialmente, e depois prático, né? Então, é exatamente esse tipo de preparação que nós temos aqui a intenção de dar. É claro, nós não vamos nos tornar especialistas em atendimento pré-hospitalar de todo tipo de intercorrência com uma disciplina de um curso, né, de especialização. É evidente que a disciplina trará elementos muito importantes e que dão, sim, condições para que a gente faça esse atendimento prévio, né, com alguma eficácia, sendo já muito efetivo, tá bom? Nesse atendimento. Contudo, é claro que a gente está falando aqui de toda uma área de conhecimento e que eu estimulo fortemente que todos sigam sempre estudando, tá? Porque realmente isso pode salvar a vida das pessoas, tá? Principalmente aquelas que estão no nosso controle, né, sob nossa prescrição de esforço físico, fazendo, portanto, o exercício físico, que é o nosso principal objetivo hoje aqui. Tá legal? Bom, dito isso, vamos começar do começo, vamos seguir a nossa ordem, então, partindo desse primeiro tópico, tá, seguindo a sequência do nosso livro, que é a importância e a definição do suporte básico de vida, né? Bom, vamos então fazer o seguinte, vamos começar a explicar o que é o suporte básico de vida e com isso nós vamos compreender
a sua importância, né? Então, o suporte básico de vida, ele nada mais é do que um conjunto de procedimentos. Então, é uma sequência de ações que nós temos, tá? Então, você vai executar determinadas ações, vai fazer algumas coisas em uma ordem já definida, em uma ordem boa, ótima, tá? Isso tudo já tem padronização. Então, pessoal, ao longo dos muitos anos em que se faz esse tipo de atendimento e se organiza esse conhecimento científico, foi sendo identificado, né? O que é melhor eu fazer primeiro, o que eu preciso me preocupar logo de cara quando eu me deparo com uma vítima, né? De uma intercorrência, como eu tenho usado de maneira ampla aqui, tá? Então, esse conjunto de procedimentos é o que nós chamamos de suporte básico de vida, tá? E aí, nós precisamos ter em mente essa ordem, essa sequência de atividades para que o nosso atendimento, como eu tenho falado, seja excelente, tá? Seja ótimo, seja eficiente, rápido e de qualidade, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que é fundamental, a gente reconhecer as situações em que nós temos um risco muito iminente, um risco grave mesmo de morte, tá? Então, esse reconhecimento também, para tudo isso, como eu comentei, tem uma sequência, tá? Que nós vamos seguir. Então, claro que a gente precisa reconhecer imediatamente situações de alto risco, né? Ao fazer isso, já conseguir pedir ajuda, se for o caso. Identificar se trata de uma situação em que eu preciso de ajuda profissional, né? E aí, se necessário, eu já saber isso aqui, ó, como pedir ajuda, que nós vamos ver no último tempo da nossa fala de hoje, tá? Nossa atividade de hoje. No último momento, depois de a gente abordar todos esses elementos aí que nós já falamos na introdução, nós vamos avançar exatamente para isso, ó. Como pedir ajuda. Pessoal, pode parecer banal, mas não, tá? E tem o jeito certo de falar, tem o jeito certo de se comunicar com quem você está solicitando socorro. Existem preparações que a gente pode fazer no ambiente para que o socorro seja efetivo também. Eu estou me referindo agora ao socorro profissional, caso seja necessário pedir ajuda. Tá? Então, tem uma série de elementos muito importantes aqui, tá? Que a gente vai abordar mais adiante. Tá? E, claro, caso você se depare com uma situação como essa, saber agir. O que eu faço? Por onde eu começo? Né? Então, imediatamente iniciar o atendimento. Veja, ambiente pré-hospitalar. A gente está longe do hospital. Estou lá no meu ambiente do exercício físico e eu preciso já ter algum procedimento eficaz, sem acesso a qualquer recurso ou qualquer tipo de equipamento. Claro, né, pessoal, a gente fica bem limitado. Tem situações, tem casos que realmente nós não conseguimos fazer muita coisa, né? E é aí que eu tenho que saber isso aqui, reconhecer rapidamente o risco de morte, saber pedir ajuda, saber como pedir ajuda, e muitas vezes no ambiente, muitas eu não digo, talvez eu esteja exagerando, mas em algumas situações, realmente nós não conseguimos fazer muita coisa de procedimento em si, e aí essas duas primeiras etapas aqui vão ser as mais importantes, dependendo do tipo de ocorrência. Mas eu arrisco dizer que as mais comuns, que pode acontecer de a gente se deparar, são essas aqui em que a gente consegue fazer alguns procedimentos e realmente fazer diferença, né? Contribuindo para a preservação da circulação sanguínea e, consequentemente, da oxigenação do indivíduo. Veja como isso está grandão escrito no texto ali. Eu quero chamar muito a atenção. Circulação, oxigenação. É aí primeira preocupação que nós temos que ter. Eu tenho que ter sangue girando. Eu tenho que estar com oxigenação, então eu tenho que estar respirando. Já estou adiantando aqui as coisas mais importantes. Assim, eu ia falar o resto é resto, e também não é bem assim. Mas as outras preocupações vêm na sequência. Aqui eu já estou mostrando alguma sequência de procedimento que nós vamos sistematizar daqui a pouquinho. Tá? Mas veja, circulação e respiração, claro, oxigenação, manutenção da oxigenação.
sanguínea, que vai chegar aos tecidos a partir da perfusão. Tá? E isso tudo eu tenho que fazer até a chegada de um atendimento profissional, se for necessário. Né? Então, pode ser que seja necessário a chegada de um profissional, quando eu perceber aqui uma situação de risco, eu vou saber quando pedir ajuda, e enquanto essa ajuda não chega, eu preciso me preocupar com esses elementos aqui, tá? Inicialmente. Ok? Então, isso é, né, de fato, o suporte básico de vida. Por isso que a gente está nesse ponto inicial, para deixar bem claro qual é o nosso papel, o que é o tal do suporte básico de vida. Fazer o possível até a chegada do atendimento profissional, se necessário. Pode ser, em muitas situações, que nós mesmos, mesmo no ambiente pré-hospitalar, mesmo sem o apoio de profissionais, consigamos resolver a situação. Pode acontecer, tá? Então, dependendo do tipo de intercorrência, pode ser que a gente consiga resolver e não precisar de um atendimento profissional, desde que a gente saiba o que fazer. E é isso que eu quero passar hoje para vocês. Tá legal? Vamos lá. Então, se fala muito nesse cenário, pessoal, nessa disciplina, digamos assim, de suporte básico de vida, a gente costuma dizer que precisamos ser eficazes, rápidos, né? A gente precisa atender com presteza. Nós precisamos ser ali ágeis no atendimento. Isso sempre é muito enfatizado, né? E eu já comecei, vocês já devem ter percebido que eu falei várias vezes que nós precisamos ter um atendimento rápido e de qualidade. Não adianta ser rápido e não ser efetivo. Então, eu quero agora passar a ressaltar o porquê, tá? Deixar bem claro da razão pela qual nós, de fato, precisamos ser muito efetivos, tá? Muito rápidos no atendimento. Repare que a cada minuto que passa eu reduzo a chance de sobrevivência em algumas ocorrências. Tem algumas situações, pessoal, em que se eu souber fazer o suporte básico de vida, né, e isso de fato for demandado, né, de, por exemplo, eu fazer uma ressuscitação cardiopulmonar por conta de uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, eu posso simplesmente dobrar ou até mesmo triplicar as chances de sobrevivência de uma pessoa. Perceba que a cada minuto que passa, a chance de sobrevivência pode cair dramaticamente. A gente usa uma unidade de medida a cada minuto, eu poderia falar a cada segundo. A chance de sobrevivência ou de que o indivíduo tenha aí prejuízos permanentes, né, devido a um atendimento inadequado ou a falta de atendimento, ela aumenta com o tempo. Né? Quanto menos eu agir, quanto mais lentamente eu agir, maior é a chance de eu manter danos, né, biológicos, fisiológicos, teciduais nesses indivíduos. Tá? Então, é sim uma corrida contra o tempo. Mas eu sempre ressalto, sempre que eu falo isso, não adianta correr contra o tempo e fazer tudo errado. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre agir rápido sem desesperar, sem querer fazer qualquer coisa rapidamente, porque o rápido é importante. Veja, sim, o rápido é fundamental, mas feito do jeito e na sequência correta. Então, para que eu consiga pensar rápido e agir rápido, eu preciso estar preparado. Tá? Eu preciso conhecer o porquê que eu tenho que agir rápido, mas eu também tenho que saber qual é a sequência adequada. Então, a gente vai começar com o primeiro passo, saber, né, conhecer o porquê que a gente tem que ser rápido. E nós vamos saber disso a partir da fisiopatologia das doenças. A gente usa esse termo, né, das doenças, hoje eu poderia falar das intercorrências, tá? Mas a sequência de eventos que causa dano celular, onde nós chegamos. Quer dizer, quando eu estou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, eu paro de circular sangue, eu paro de oxigenar, e aí a minha célula, lá na pontinha da linha, né, quer dizer, a célula que está lá distante, ela passa a trabalhar com falta de substrato energético, com falta de oxigênio,
E isso, aos poucos, vai trazer dano a essa célula. Ela pode morrer por conta disso. Então, eu preciso conhecer essa sequência, tá? Exatamente para entender a razão que a gente precisa ser eficiente, tá? Então, prevenir situações, né, em que o suporte é necessário, mas enaltecer a importância do atendimento eficiente. É isso que a gente está muito preocupado. Então, vamos começar agora com um elemento que não está no nosso e-book, tá? Chamo atenção a isso, exatamente para a gente ilustrar um pouco mais a nossa atividade de hoje, trazer novidades em relação ao material já apresentado, e que, claro, estão no centro da nossa atenção hoje, que é entender por que esse dano acontece tão rápido, tá? E quais são os fenômenos celulares que acontecem, né, para a gente ter tanta consequência assim, né, consequências tão graves em tão pouco tempo. Então, para isso, a gente precisa ir para dentro de uma célula. Nós vamos, então, avançar, né, e olhar não só para o organismo como um todo, para os órgãos e sistemas fisiológicos, não olhando exclusivamente para um órgão, né, mas sim para a célula, né, em si. E aqui, claro, eu puxei o exemplo de um tipo celular, de um órgão aqui, que talvez nem seja até o que mais nós vamos nos preocupar hoje, mas pense em uma célula. Pense numa célula nervosa, num cardiomiócito, tá? Enfim, em células que possam vir a sofrer muito, e que são células aí, como a gente chama de permanentes, né? São células com incapacidade de replicação, né? E que, se sofrerem dano, a gente pode ter danos permanentes de fato, tá? Pessoal, esses elementos, só para situar a todos, é muito comum que a gente veja em disciplinas de patologia geral, tá? Então, tem alguns cursos, como curso de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, né, muitas vezes da própria nutrição, que acabam possuindo disciplinas assim, de patologia geral. Felizmente, muitos cursos de educação física também têm recentemente incluído patologia geral em suas grades curriculares, o que eu acho fantástico, tá? Eu, por exemplo, sou professor profissional de educação física e não tive na minha graduação essa disciplina. Eu busquei depois, né? Quando eu fui lá para o meu mestrado, para o meu doutorado e depois já na carreira docente, estudar patologia geral, porque eu percebi a necessidade disso. É fundamental. Então, o que eu vou trazer hoje são alguns desses elementos, tá, da patologia geral, casando com o suporte básico de vida, né, para que a gente consiga compreender por que a célula morre se eu não fizer um bom suporte básico de vida. Tá? Então, é isso que a gente precisa fazer. Estudar primeiro uma célula. Você pode pensar assim, professor, mas a gente vai entrar nessa coisa de molecular, vai para uma célula só. Qual que é o impacto disso, né, no corpo como um todo? É muito simples. Uma célula morrer pode ser que não te traga consequência funcional visível. Pode ser algo subclínico, né? Então, eu não percebo. Só que, se eu não fizer o suporte básico de vida, e uma segunda célula morrer, terceira, 10, 30, 100, 500 células morrerem. É simples assim. O procedimento, né? Não o procedimento, mas a sequência, né, de eventos que acontece numa célula, que leva ela à morte celular, é igual na célula vizinha, na vizinha, na vizinha, na outra, na outra, na outra. O que acontece simplesmente é uma somação de células que estão sofrendo aquele fenômeno. Então, se eu entender uma célula, eu consigo projetar isso para o tecido como um todo. Tá? Então, é por isso que a gente precisa entender na célula, como que ela está sofrendo no parênquima, né, que nada mais é do que a célula funcional efetiva daquele tecido. Por exemplo, no coração, um cardiomiócito, no fígado, um hepatócito, tá? No cérebro, um neurônio, apesar de terem outras células parenquimatosas, né? Então, a célula que compõe o parênquima e não a matriz extracelular, que é quem dá a estrutura básica para sustentar esse parênquima, ela, quando sofre, ou seja, a célula parenquimatosa, quando sofre, nos traz consequências funcionais. E aí, sim, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio pode ser fulminante, ou seja, o indivíduo acabar progredindo à morte, ou não. E por que tem essa diferença? Porque eu tive um número menor de células que sofreu no indivíduo que pode sobreviver. Geralmente, a gente pode simplificar
dessa maneira. Claro, né, pessoal, sempre com todas as salvaguardas aí de que cada caso tem suas particularidades. Eu posso ter comorbidades prévias, que mesmo com um pequeno infarto faz com que o indivíduo já fragilizado venha a falecer. Uma série, eu estou aqui falando, claro, de maneira genérica e que se aplica à média, né, a maioria das situações, tá bom? Então, dada aqui a importância de se estudar a célula, vamos para dentro dela, vamos avançar isso daí. E eu começo na fisiologia, né? Então, quando eu falo fisiologia, você pode compreender como um funcionamento normal, uma célula normal. A gente bota entre aspas, quer dizer, uma célula funcionando normalmente, tendo, portanto, seus aspectos morfológicos e funcionais íntegros. Então, a gente tem uma célula funcionando bonitinha, está tudo certo. Aí você vai lá e, por exemplo, faz o exercício físico. Quando você faz isso, você provoca essa célula. Você aumenta a demanda para essa célula, ou seja, você faz ela trabalhar mais. E a gente chama isso de estresse. Né? Não compreendam o estresse exclusivamente como algo negativo, tá, pessoal? O estresse ele é necessário para causar uma adaptação, por exemplo. É nada mais do que o treinamento físico. O treinamento físico faz exatamente isso. A gente provoca a célula, nesse caso, tendemos a pensar muito na célula muscular, mas isso acontece em praticamente todas as outras também. Né? Afinal, o exercício tem esse caráter pleiotrópico, né, de atuar em todo lugar. E quando eu aumento essa demanda, a célula precisa responder. Ela responde, se adapta, ou seja, eu apliquei um estresse que foi positivo, favorável, para que ela se adaptasse, acostumasse com aquele cenário, e falar, beleza, consegui resolver, consegui suprir a demanda, e amanhã eu estou melhor, porque modificações moleculares acontecem que fazem com que ela se torne adaptada. Ou seja, quando você impor novamente esse mesmo nível de estresse, vai ser mais fácil para ela responder, porque está tudo bem, está tudo dentro da fisiologia. Então, vamos supor que eu acabo causando a uma célula pequenos momentos de hipóxia. É um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso acontece no exercício em particular, lá no músculo, tem toda uma fisiologia respiratória e cardiovascular aí para explicar isso, mas vamos supor que esteja acontecendo, tá? Só para me ajudar no meu exemplo aqui. Pequenos episódios de hipóxia na célula muscular. Isso faz com que ela perceba a necessidade de reagir a isso, e ao reagir ela se torna mais capaz de reagir à hipóxia se isso acontecer de novo. Legal. Percebeu o que eu falei? Pequenos momentos de hipóxia. Aconteceu e parou. Ou seja, eu tenho um estímulo e tirei. É transiente. Quando isso acontece, eu dou tempo para que a célula se adapte. O problema é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho um estresse muito pesado, quando eu tenho um estímulo nocivo, eu não dou tempo para essa célula se adaptar. Esse estímulo ele é tão dramático, ele é tão forte, que a célula é incapaz de se adaptar. Ela não tem tempo para isso, ela não consegue reagir. Tá? E aí eu caminho para uma lesão celular, no cenário mais otimista. Uma lesão celular, um dano celular. Enquanto eu estou falando de dano celular, eu ainda considero a reversibilidade. Quer dizer, eu ainda considero que essa célula vai ter capacidade de reagir. Né? De reagir, que eu me refiro, é de suportar esse dano, reverter esse dano e sobreviver. Porém, se esse estímulo nocivo for forte e duradouro o suficiente, eu invariavelmente culminarei a morte celular. Não dá para adaptar. Né? E nesse contexto eu tenho diferentes tipos de morte celular, lá na patologia se estuda, né? A apoptose, a necrose, as consequências disso. De maneira geral, só para não dizer que eu não falei nada, a apoptose é uma morte em que eu consigo, entre aspas, programar, eu tenho uma involução celular e com isso eu não extravaso elementos que vão causar quimiotaxia e provocar inflamação local e assim por diante, enquanto a necrose é algo catastrófico. Eu posso ter, por exemplo, perda da continuidade da membrana plasmática, extravasamento de conteúdo citosólico, citoplasmático, ao interstício,
Isso provoca, claro, dano pleno à célula, né, às organelas, ao núcleo, e isso é irreversível. Eu não tenho como reparar mais essa célula, tá bom? Então, são só os tipos aí de morte celular, sendo bem, não é o tema de hoje, claro que tem muitos elementos aqui nesse campo, nos livros aí de patologia, que eu recomendo a buscar o Robbins, né, alguns livros aí grandes, importantes da patologia que a gente pode citar, então lá a gente vai ter muitos desses elementos, tá? Mas o ponto é que se eu não conseguir resolver esse estímulo nocivo, eu vou combinar a morte celular, né? Então, esses eventos como um todo, eles podem estar relacionados ao exercício ou à doença. Sempre que você provoca isso, entenda esse estímulo, portanto, esse estresse que você está causando, você estimula eventos na célula. A célula vai produzir, por exemplo, alguns genes que têm a intenção de fazer síntese de proteínas para ajudar na resposta. Por exemplo, você teve lá a expressão gênica de um PGC1-alfa, que é uma proteína que vai aumentar a biogênese mitocondrial, por exemplo, né? Melhorar a função ou produzir novas mitocôndrias, enfim. E, quer dizer, eu precisei de uma expressão gênica para produzir uma proteína que vai estimular a mitocôndria. Então, é uma resposta. E assim vai, né? Eu posso ter essas produções, inibições, modificação de comunicação celular, geralmente feito por proteínas diversas. Isso tudo é uma resposta a um evento celular. Além disso, eu preciso olhar para uma interação no nosso organismo um pouco mais ampla, de como nós vamos perceber este mesmo estímulo. Então, lá no ambiente celular, são esses eventos que acontecem, né? E eles dependem, por exemplo, da sua aptidão física prévia, né, enfim, condições diversas, ambientais, em que tecido isso está acontecendo, como que está o aspecto nutricional nesse momento, e assim vai. E a idade, né, aspectos fenotípicos diversos, tá bom? Então, veja que este contexto todo em azul e vermelho aqui, na tela, todo esse contexto leva à resposta que o nosso organismo dá. E aí essa resposta vai ser mais ou menos assim: consigo me adaptar a esse estímulo ou não consigo me adaptar e gero dano? Né? Se eu me adaptar, eu posso falar assim, o exercício físico, que eu fui um dia treinar, outro dia de novo, eu dei um intervalo bom para me recuperar, me adaptei, estou melhorando minha aptidão física a cada sessão de treino. Numa doença, eu tenho um estímulo nocivo, não consegui me adaptar, piorei. Não consegui adaptar, piorei, morte celular, né, de uma célula, que pode progredir para mais células. Se não é morte celular, para não ser tão dramático, eu posso falar em mau funcionamento celular, que vai prejudicar as funções fisiológicas como um todo e causar eventuais comorbidades. Tá? Então, esse é o contexto que a gente está olhando. Veja, entenda o estímulo que eu estou falando aqui como talvez um dos cenários clínicos que nós vamos lidar. Né? Se eu tiver um infarto agudo do miocárdio, pronto, é um estímulo que eu estou falando aqui. Tá? E aí eu vou gerar tudo isso para ter uma resposta, que a gente espera que seja positiva. Tudo bem? Entendido até aqui, pessoal? A ideia do estímulo geral causando fenômenos diversos e levando a uma resposta? Joia, obrigado aí ao José, a galerinha que está respondendo, a Késia, muito bom. Tá? Então, galera, é o seguinte, levando esse contexto, só um instantinho, já passo a palavra ao colega que levantou a mão, tá? Ou foi sem querer? Acho que já baixou, né? Foi sem querer. Tudo bem, Patrícia, joia. Então, levando esse contexto, agora, para uma análise temporal, eu vou ter eventos que vão acontecer de forma aguda. Então, é um evento muito intenso e rápido, agudo, portanto, que acontece rapidamente, e que não dá tempo, simplesmente, para a célula se adaptar a isso. Um exemplo ótimo é o infarto, ou infarte, ou enfarte, os três estão certos. Então, veja, é muito forte o estímulo, é muito pesado, muito nocivo, e não dá tempo para a célula responder. Ela, infelizmente,
não vai conseguir se adaptar e vai culminar, nesse cenário, a necrose. Tá? E eu posso ter eventos que não são assim tão agudos. Posso ter eventos crônicos. Né? Por exemplo, uma hipertensão. Acho que nem está aqui no exemplo, né? Tudo bem, que levou a uma hipertrofia cardíaca patológica. Né? Vocês já tiveram esses temas, então eu fico mais tranquilo para só citar. Né? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou falando de uma hipertensão que ela não aconteceu do dia para a noite. Né? A obesidade ela não é um evento agudo. Né? Eu até poderia dizer que a obesidade está ajudando na hipertensão, que faz todo sentido nesse contexto, mas, enfim, eu estou falando aqui de cenários que vão acontecer lentamente ao longo da vida, às vezes, e que em determinado momento chega a uma condição patológica. E nessa condição patológica eu posso começar a ter dificuldades funcionais que facilitam a morte celular. Mas veja, é lento, progressivo, e que se eu fizer algo ao longo desse fenômeno, desse problema, talvez eu consiga até mesmo reverter. Né? Como é esses casos que a gente está falando aqui, por exemplo, da obesidade. Eu consigo até resolver, da diabetes tipo 2, descompensado, eu aplico exercício. Também vocês já estudaram muito isso, eu consigo captar glicose independente de insulina, por exemplo, melhorar a glicemia, aumentar a sensibilidade à insulina, diminuir a inflamação, exercício anti-inflamatório, né? Crônico, transiente ele aumenta, mas cronicamente ele reduz a inflamação, enfim, todo esse contexto favorece e não me permite culminar a morte celular, por exemplo. Né? Então, veja, nós vamos hoje aqui falar dos agudos, ok? Os crônicos são aqueles eventos que vocês já trabalharam nas disciplinas anteriores, né? Vocês já foram lá na cardio, na respira, no metabólico, né? Nos cânceres, enfim, né? Nas mais diversas patologias que trazem esse aspecto mais crônico. Agora, hoje, a gente está preocupado com esses agudos aqui, ó. São fenômenos que é o seguinte, meu amigo, responda rápido, senão você não vai conseguir se adaptar. O estresse é muito pesado. Eu não estou falando de uma sessão de exercício físico, eu estou falando de um trombo, eu estou falando de uma embolia pulmonar, talvez. Claro que daí eu já levo para um cenário que sequer a gente vai conseguir atender, eu dei uma exagerada agora na mão. Mas eu estou falando de uma síncope, né, vasovagal, que é uma coisa assim, muito rápida, que acontece, você precisa reagir imediatamente. Um infarto agudo do miocárdio, que é um exemplo que está em tela, tá? Então, eu não tenho tempo para me adaptar, é isso que eu estou falando, é nesse cenário que a gente vai olhar agora, tá? E quando a gente se utiliza dos conhecimentos da patologia geral, nós temos alguns fenômenos celulares muito marcantes que acontecem nesses eventos agudos, e é exatamente isso que eu quero trazer agora para vocês. Tá? Então, vamos começar a falar desses mecanismos. São, portanto, mecanismos celulares que acontecem durante uma lesão, né, numa célula, que pode, com dano, né, que pode ou não culminar em morte celular. Então, vamos avançar nisso daí. Coisas importantes de se observar. Qual é o tipo do estímulo? Por exemplo, vamos supor que seja uma isquemia. Isquemia nada mais é do que redução do fluxo de sangue, né? De sangue total. Eu poderia falar que é uma hipóxia, em que eu tenho fluxo de sangue normal, mas estou em hipóxia, por alguma razão. Então, qual é o tipo do estímulo? Percebe? A duração que esse estímulo está ali é muito importante. Então, se eu posso ter uma isquemia severa, que durou 1 segundo, não vai ter problema nenhum. Provavelmente, né? Vai trazer consequências. Então, a duração é muito importante, tá? E, claro, a gravidade. Como eu comentei, eu posso ter uma isquemia que dure muito tempo, mas é uma isquemia de 1%. Você não vai ter consequência funcional, muito provavelmente. Tá? Então, veja que o tipo do estímulo, o quanto tempo dura e a gravidade dela fazem toda a diferença nesse nosso contexto aqui. Tá? Então, eu consigo me adaptar ou não, dependendo desse cenário. Tá? Se eu for acometido a uma hipóxia severa por um tempo suficiente para causar dano, é claro que eu não adapto. Né? Então, isso vai levar a um resultado.
E o resultado é funcional e morfológico, eu diria, tá? Que funcional e bioquímico, tudo bem. Eu colocaria até em forma, até em morfológico, né? Uma vez que a gente pode ter instabilidade nas membranas, por exemplo, né? E nesse contexto, pessoal, os principais alvos que a gente tem desses estímulos nocivos são, veja aqui, que interessante, está em negrito, a fosforilação oxidativa. Ah, como eu adoro a bioquímica e a bioenergética. A fosforilação oxidativa é a nossa capacidade de refosforilar ADP por via aeróbia, ou seja, sob utilização de oxigênio. Isso acontece, claro, você sabe bem, dentro dos lisossomos, né? Não, era para assustar mesmo, dentro da mitocôndria, claro, né? É na mitocôndria que nós temos a capacidade de fazer o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, realizar, né, a transposição desses elementos na cadeia de transporte de elétrons, e esses componentes vão ser, portanto, a fosforilação oxidativa, que é a nossa principal fonte de energia, de produção de ATP. Se eu tiver, pessoal, qualquer dificuldade na produção de ATP, começa a pensar aí, daqui a pouco eu vou perguntar com mais ênfase. O que acontece? Tem como eu tirar energia de algum outro lugar? Então, dá uma pensadinha rápida, que daqui a pouco a gente vai avançar nisso. Então, outro alvo que nós podemos ter é a membrana plasmática. A gente sempre pensa na membrana da célula, né? Na membrana que faz o contorno da célula como todo. Está aqui a célula bonitinha, ó. Então, é nessa membrana que a gente pensa sempre, né? Que é a membrana plasmática. E é verdade, tá certo pensar nela, a gente deve pensar nela, ela, claro, é muito importante, mas lembre que essa bicamada fosfolipídica que envolve as membranas também é vista nas organelas. Então, eu tenho camadas desse mesmo tipo, por exemplo, uma dupla na mitocôndria, mas eu tenho no lisossomo, que eu acabei de citar, no retículo endoplasmático, ou sarcoplasmático, se estiver no músculo esquelético, nos núcleos, enfim, a gente tem as membranas que estão ali fazendo a compartimentalização das organelas e da célula. Eu posso ter dano, por exemplo, na membrana do lisossomo. E aí, gente, a consequência é dramática, né? Vamos lembrar o que tem dentro do lisossomo. A gente vai citar daqui a pouquinho, mas a gente tem enzimas que fazem lise, né? Por exemplo, protease. Protease quebra, né, proteínas. Você vai ter lá endonucleases, né? Fosfolipase, quebra fosfolipídio, né? Então, imagina a ruptura de uma membrana lisossomal. O problema que traz. Um problema muito dramático para a célula, né? Então, integridade das membranas é fundamental, né? Além do citoesqueleto, e claro, componentes celulares, componentes genéticos da célula, é evidente, a gente pode vir a provocar condensação da cromatina e outros elementos que vão causar morte celular também. Mas, enfim, nos preocupemos agora com a duração, principalmente, né, em que nós temos esses fenômenos acontecendo, porque é aqui que a gente está concentrado. Nosso argumento começou lá atrás, dizendo que a cada minuto eu diminuo a chance de sobrevivência da vítima. Então, vamos olhar para essa duração, né? Isso é muito importante, tá bom? E vamos nos preocupar, dentro desses elementos da patologia, para os mais relevantes e comuns, talvez, no nosso âmbito agora, que é a hipóxia causada por isquemia, né? Nos eventos mais dramáticos que a gente pode citar aqui, é claro, né? Então, eu posso ter aqui, pessoal, a isquemia, que é uma redução do fluxo de sangue. Isquemia, terminou com emia, você sabe que é sangue, né? Glicemia, glicose no sangue, enfim. Então, isquemia, né? Veja que isquemia é diminuir fluxo total de sangue. Hipóxia não necessariamente tem problema com fluxo total de sangue, pode ter problema somente com captação, com hematose, enfim, com oxigênio em si. Agora, sempre que eu tiver isquemia, eu provoco hipóxia, evidente, né? Afinal,
se diminuir o sangue total, quem transporta o oxigênio para o tecido é o sangue. Se não tem sangue, vai ter isquemia, além de outros problemas. Então, perceba que quando eu falo isquemia, eu estou diminuindo o sangue total, não vai oxigênio, não vai nutriente, não remove catabólitos. É problema. Por outro lado, eu posso ter um fluxo normal, chegando nutriente, eliminando catabólitos, de maneira geral, né, pelo fluxo de sangue, mas não chegar ao oxigênio, que também, claro, que é um baita de um problema. Então, tem diferença no cenário aqui. Claro que a isquemia é mais problemática, né, mas é só para destacar que eu posso ter hipóxia mesmo sem ter isquemia, né? Isso tudo aqui pode vir a ser gerado, né, um cenário de isquemia, por insuficiência cardiorrespiratória e outros problemas, talvez não tão comuns aí na prática do exercício físico, como intoxicação com monóxido de carbono, mas enfim. Vamos lembrar que nós temos um sistema de transporte de oxigênio baseado na hemoglobina. Então, nós temos a hemoglobina no sangue, né, nos eritrócitos, né, os glóbulos vermelhos, vamos ter lá essa grande proteína, que é a hemoglobina, e a hemoglobina se liga a 4 elementos ferro. E no ferro, nós vamos ter a associação dos gases. Então, assim que a gente tem o sistema oxihemoglobina, né, o sistema que transporta o oxigênio e que faz aí a perfusão, digamos, né? Quer dizer, a perfusão, na verdade, é o sangue entrar no tecido e aí eu levo o oxigênio para lá. E aí eu posso ter um contexto aqui problemático, né, a associação do monóxido de carbono, por exemplo, num desses elementos ferro, causando a chamada intoxicação, né, por monóxido de carbono, que é muito importante, muito grave, mas, claro, eu preciso me expor a esse gás. Se eu falar do CO2, né, que daí é o dióxido de carbono, que é o que está em 0,03% no ar e tal, eu posso ter isso comumente sendo transportado, sim, no nosso sangue, faz parte. Então, é uma forma de eu levar. Lembrando só que eu posso transportar esses gases de forma livre, associados também, enfim, é só lembrar da respiratório lá. E aí eu tenho o sistema carboxihemoglobina, né? Quando eu tenho algum elemento de dióxido de carbono, o exemplo aqui é de intoxicação na tela, mas fisiologicamente, né, num cenário normal, eu posso ter o dióxido de carbono ligado, e aí fazer o transporte. Então, quando eu tenho uma insuficiência nesse tipo de transporte de oxigênio aqui, né, é a hipóxia. E quando eu sequer tenho o sangue chegando, é a isquemia. Isso aqui é um baita de um problema para a célula, pessoal. Não tem como eu produzir energia sem o oxigênio, pelo menos aeróbia. Né? Nós vamos falar de outra condição, se você já se ligou aí. Como que a gente faz se eu não tenho fosforilação oxidativa? Né? Então, eu não consigo aqui produzir energia aeróbia ou oxidativa. Tem que buscar outra maneira. Então, isso aqui, sim, oferta de oxigênio, de sangue total, é muito grave, é muito importante. Tá? Outro mecanismo que leva à morte e lesão celular é a incapacidade de produzir ATP em si. Tem uma ligação direta com o oxigênio, que a gente acabou de falar, é verdade, né? Num cenário em que eu não tenho a chegada de oxigênio, por exemplo, e tenho uma dificuldade para produzir ATP por via aeróbia, e nesse caso, né, eu vou ter agora, olha aqui, a glicólise. Né? Se tiver alguém mais da farmácia bioquímica, me desculpe pelo pleonasmo, né, de falar glicólise anaeróbia, porque a glicólise ela sempre é anaeróbia, né? Então, as enzimas, né, que fazem a glicólise, elas estão no ambiente citosólico, fora da mitocôndria, então sempre é anaeróbia, mas a gente costuma falar, né, glicólise anaeróbia. Então, são uma sequência de enzimas que fazem, então, a transformação de glicose em acetil-CoA, em piruvato, né, que vai se transformar em acetil-CoA para entrar na mitocôndria e aí sim participar da fosforilação oxidativa. Legal, bioenergética, né? Então, vamos lembrar, se eu não tenho condições de produzir ATP pela via aeróbia, isso por quê? Porque eu tenho hipóxia, porque eu não chega sangue, eu tenho isquemia, né? No caso da isquemia, os dois, né? Tanto não chega sangue quanto hipóxia, eu vou diminuir a produção de ATP por via aeróbia, afinal não tem sangue, não tem oxigênio. E aí eu tenho que
produzir energia pela via anaeróbia. Isso tem consequências. Além de ser menos eficiente. Pode ser rápido, mas é bem menos eficiente. Né? A gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem, tá? Levanta a mãozinha e pergunta aí se eu estiver falando demais aí, tal, alguma coisa que vocês queiram perguntar no entorno do tema aqui, tá? Bom, se eu produzo menos energia, você fala para mim assim, professor, e daí? Pode perguntar, eu falei, e daí, professor, que eu produzo menos ATP na célula? Qual que é o problema? Você consegue me dizer, pessoal, qual que é o problema? Alguém consegue levantar aí? Se eu não produzir ATP, por que a célula fica com problema? É uma pergunta tão banal, né? Assim, tão de graduação, né? Digamos, para quem está agora na pós. Alguém consegue listar para mim qual que é o problema? O2. Então, eu não tenho O2, não produzo ATP. E daí? Tá, beleza, Bárbara, morte celular. Por quê? Por que morre? Olha que pergunta simples, galera. Não tem oxigênio, não tem ATP, por que morre? Célula, né? Estamos na célula. E aí, se você tem a morte celular, você está transportando menos oxigênio, e aí o teu corpo ele começa, não é entrar em falência, mas ele começa a ter algumas consequências por esse mau transporte de oxigênio. Seria isso ou isso é muito básico? Não, é excelente, Bárbara, só que você já saiu da célula, percebe? Você já levou para o organismo como um todo. Eu ainda não entendi por que a célula morre se não tiver ATP. Percebe? Quer dizer, aí depois, beleza, a célula morreu, daí outra célula, outra, eu passo a ter dificuldade funcional que leva a um sintoma clínico e dificuldades mais amplas que geram perfeitamente o cenário que você respondeu, está absolutamente correto. Eu só estou ainda dentro da célula. Eu queria entender por que a célula morre se não tiver ATP. Alguém consegue ajudar? Eu não mandei os slides para vocês, não, né? E isso é muito bom, porque a resposta está na sequência dos slides, né? Vamos lá, então. Olha que perguntinha capciosa, eu diria, né? Por que a célula morre se diminuir, se faltar ATP? Vamos nós. Você consegue lembrar de alguma atividade celular que depende de ATP? Vou mudar a pergunta e tentar direcionar a nossa resposta. O que na célula que depende de ATP? Ajuda aí, gente. No músculo eu preciso de ATP para fazer contração. Não, verdade. Tá, mas aí eu estou num cenário de hipóxia, eu já estou deitado no chão, não preciso nem fazer exercício, não preciso nem contrair o músculo esquelético para sair correndo. Eu estou numa célula normal que está sofrendo com diminuição de ATP. Lembra que a hipóxia, a isquemia, levou a uma dificuldade de funcionamento celular, que pode ter gerado, por exemplo, dano na mitocôndria, e dano mitocondrial faz diminuir a quantidade de ATP. Perfeito, Elisângela. Morre por falta de energia. A Bárbara citou o ciclo de Krebs. Vamos contextualizar. Olha que legal isso, pessoal. Muito bom a gente ir conversando. Vamos construir junto isso daqui. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs nada mais é do que um fenômeno que acontece dentro da mitocôndria, portanto, utiliza o oxigênio para transformar acetil-CoA. Não é exatamente isso, mas vocês vão me entender? Transformar, entre aspas, o acetil-CoA em ATP. Né? Porque eu vou transformar em elementos que fazem com que eu pegue um ADP e transforme em ATP novamente. É basicamente isso o ciclo de Krebs. Né? Então, é dentro da mitocôndria. O que eu estou querendo aqui trazer é que eu estou com um problema nesse cenário, porque eu não tenho oxigênio para fazer o ciclo de Krebs funcionar. O ciclo de Krebs está dentro da mitocôndria e produz energia sob utilização de oxigênio. E nós estamos num contexto que não tem oxigênio. E por não ter oxigênio, não tem ciclo de Krebs funcionando do jeito que deveria. E aí eu tenho diminuição na oferta de ATP. É aqui que nós estamos. Tá? Aí a Elisângela trouxe, morre por falta de energia. Concordo, mas por quê? Continuo com a mesma questão, a mesma pergunta.
Por que que morre por falta de energia? E eu vou ajudar. Qual é o evento celular que depende de ATP dentro da célula? A Bárbara trouxe o ciclo de Krebs. Né? Tudo bem, entendo. Mas o ciclo de Krebs, na verdade, ele produz ATP. Seria o transporte de membranas entre as membranas? Opa, muito bom, Libna. Estamos chegando. É assim seu nome, né? Pelo acento, Libna. Isso Bonito mesmo. nome. Bonito nome. Então, olha onde a gente chegou. Transporte de elementos, né? Foi a Isso, ideia. nutrientes, elementos, hormônios. Ótimo. Nutrientes, Não. hormônios, eu não sei, porque eu posso ter hormônios sendo transportados. Eu posso ter um hormônio esteroide, por exemplo, que simplesmente transpõe membrana, não precisa de transporte. Eu posso ter hormônios proteicos, polipeptídicos, que se ligam em receptores de membrana e não necessariamente dependam de ATP. Então, não é esse o problema. Transporte de substrato, também, por exemplo, eu posso ter o GLUT4, que não necessariamente vai depender de ATP para fazer o transporte da glicose. Eu vou em outro tipo de transporte, de elementos. Começou bem a resposta, hein, Libna? Daí você trouxe hormônios e substratos, já não coube tão bem. Não? Então vamos, vou responder. Não teria a ver lá com um chute, né? Com reação de hidrólise, a quebra da molécula, da presença de água. Água, hidrólise. Bom, eu ainda tenho água, a gente está pensando no ATP, hidrólise de ATP. Não, ainda. Porque esse negócio é sinistro, eu te confesso. Não, sem sombra de dúvida, mas vamos lá. Eu tenho. Não tenho nem ATP para fazer a hidrólise do ATP. Eu estou num ponto em que eu tenho diminuição de ATP. Olha só, José. Né? E qual é o problema? Aí vamos então responder. Vamos lá, depois dessa nossa reflexão. Coisas na célula que dependem de ATP e que sem isso funcionar, a célula pode morrer. Eu falo pode morrer porque se for revertido rapidamente, ela não morre. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, a ATPase. Como que vocês não lembraram da bomba de sódio e potássio lá do começo da fisiologia, né? Primeira aula de fisiologia. Bomba de sódio e potássio, o que ela faz mesmo, pessoal? Ela joga o sódio para fora e potássio para dentro, quando ela funciona, né? Basicamente. E aí, professor, qual que é o problema se a bomba de sódio e potássio não funcionar? Me ajuda aí. E daí? O sódio e potássio, o que tem a ver com morrer a célula? Simplificando, quebra uma sequência de eventos bioquímicos que fazem a célula funcionar. Ok, mas foi muito genérico, José, muito genérico. Eu concordo contigo, genérico. Mas eu queria ser mais específico. A Bárbara trouxe quebra da homeostase. Ó, eu dei a resposta mais ou menos no começo. O que ela faz, a bomba de sódio e potássio? Ela joga sódio para fora e traz potássio. Se ela não funcionar, ela não joga sódio para fora. E aí eu passo a ter um acúmulo de sódio intracelular. E isso aqui não é necessariamente uma causa de morte. Exatamente, Bárbara. Traz água e gera o edema. Boa, Patrícia. Isso mesmo, tá aqui, ó. Tá? Então, por que gera o edema? Porque não joga o sódio para fora, acumula sódio e, por gradiente, a água entra na célula. A água entrando, gera o edema. Aí, tá. Edema mata a célula, gera morte celular? Não, ainda. Ela pode ajudar no processo. Nós ainda não respondemos toda a questão. Esse é um passo. Bomba de sódio e potássio é um passo. Gera edema, dificulta funcionamento celular, tira da homeostase, está tudo dentro das respostas aqui. E o edema pode, na patologia, ser considerado uma lesão celular. Ela não é uma lesão celular irreversível, mas é uma lesão celular. Tá? Então, ok. Próximo passo. Me fala uma coisa, antes de eu projetar o próximo passo. Se eu não consigo produzir ATP porque está faltando oxigênio, eu tenho alguma alternativa para a produção de ATP? Alguém consegue me dar? Sem oxigênio, sem mitocôndria, dá para fazer refosforilação de ADP?
Acho que talvez através da via anaeróbica, né? Excelente, Lívia, é isso aí. Não, Bárbara, fosforilação oxidativa depende do oxigênio. Oxidativa, mitocôndria, oxigênio. Não tem oxigênio, só sobrou anaeróbio, tá? Então, como que eu vou produzir energia por via anaeróbia, pessoal? Quais são as vias? A Líbina falou, pelas vias anaeróbias. Vamos lembrar da bioenergética lá atrás. Quais são as vias de produção de energia anaeróbia? Vamos lembrar que nós temos duas. Uma delas a gente chama de glicolítica, que também pode ser chamada aí, né, de glicólise anaeróbia, né, de forma direta, que produz energia pela glicólise, né? Então, eu pego a glicose, faço, a partir dessas enzimas que estão na tela aqui, né? Não estão o nome delas, mas são uma sequência de enzimas fora da mitocôndria, e eu também posso chamar essa daqui de sistema anaeróbio lático, tá? Ou então, a Bárbara escreveu alático. O alático é um outro sistema. Eu vou falar então, vamos lá, vamos relembrar rapidamente, tá? Quando eu tenho, então, Jean, que assunto gostoso, ácido lático, não existe ácido lático, acreditem. A gente pode falar sobre isso se vocês quiserem, eu não quero sair muito do tema, eu adoro bioenergética, por isso que a gente acaba se empolgando e dando uma desviadinha, mas deixa eu explicar o nosso ponto principal aqui. Tá? Qualquer coisa na sequência a gente pode falar um pouco mais dessa questão do lactato. Mas vamos lá. Se eu não consigo produzir ATP por via oxidativa, ou seja, usando oxigênio, né, eu dou essa ênfase no oxidativa, oxigênio, para você lembrar disso, tá? Preciso de oxigênio, não dá para fazer com oxigênio, porque eu estou em hipóxia ou isquemia, me sobram as vias anaeróbias. Uma delas, anaeróbia lática, que produz lactato a partir da quebra de glicose. Por isso ela é chamada de glicólise anaeróbia, né, a via de glicólise anaeróbia, ou anaeróbia lática, porque culmina na produção de lactato. Essa é uma via. E a outra via anaeróbia, ela pode ser chamada de fosfagênio, né, ou então a ATP-CP, que é uma via alática, que ela vai pegar, basicamente, uma creatina fosfato, pegar esse fosfato e refosforilar um ADP, sendo bem simplista aqui. Para nós, hoje aqui, a via anaeróbia lática é a via mais importante, porque eu vou pegar glicose e transformar em lactato. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema disso é que eu vou acabar reduzindo o pH nessa célula. Eu vou produzir muito hidrogênio ao fazer esse processo. Eu acumulo íons de hidrogênio no ambiente intracelular devido à glicólise anaeróbia. De novo, se tiver algum farmacêutico bioquímico, tapa o ouvido quando eu falo anaeróbia na sequência de glicólise, tá? Mas é comum a gente usar isso daí, glicólise anaeróbia, tá? Então, quando eu faço isso, aumenta a geração de ATP, de ATP também, claro, por essa via, mas de hidrogênio. Professor, e daí que aumenta a quantidade de hidrogênio? E daí que cai o pH. E se cai o pH, eu gero um ambiente não muito favorável dentro da célula. Porque, lembre, que muita coisa na célula acontece devido à função de enzimas. E enzima é chata quanto ao pH, quanto às condições de trabalho, de maneira geral. Enzima tem que estar com uma temperatura certinha, tem que estar com o pH certinho, tudo bonitinho para ela trabalhar bem. Se cai o pH, ela já fala, não quero mais trabalhar. E aí eu posso ter enzimas importantes como a própria ATPase. Percebe? Quer dizer, eu já tenho dificuldade de produzir ATP. Aí eu dou um jeito de produzir ATP pela glicólise anaeróbia. Faço cair o pH. E o pH, mesmo dando, né, a célula conseguindo produzir ATP, o pH baixo faz com que eu não consiga fazer a hidrólise que o José trouxe agora do ATP. Exatamente porque quem faz isso é a ATPase. Percebe? Então, eu entro num ciclo de falta de energia. E aí, se falta ATP, eu estou produzindo um pouco de ATP pela anaeróbia, cai pH, para de funcionar a enzima, não tem mais ATP de novo, porque as enzimas são as próprias da glicólise, por exemplo, já quebra a glicólise também. Percebe? Então, eu levo a dificuldades de funcionamento
dramáticas na célula. E não para por aí, porque tem uma outra bomba que é muito importante, que é dependente de ATP, que é a de cálcio. Eu tenho também a bomba de cálcio, que é dependente de ATP, cálcio ATPase. Aí você fala assim, professor, e daí que a bomba de cálcio não funciona? Ela faz mais ou menos a mesma coisa que a de sódio, né? Aqui lá é sódio e potássio. A de cálcio joga cálcio para fora da célula, digamos assim, ou para dentro do retículo endoplasmático ou sarcoplasmático. Ou seja, tira do citosol. Né? Se parar de funcionar porque falta ATP, e ela é dependente de ATP, o cálcio vai se acumular no ambiente citosólico. E o aumento da concentração de cálcio é capaz de provocar ativação de enzimas, né, que estão, na verdade, nesse contexto aqui, né, ativação de enzimas que vão culminar em ruptura da membrana plasmática. Por quê? Porque ativou fosfolipase, uma enzima que quebra a membrana. Ativou uma protease, que é uma enzima que... Eu estou falando quebra, né, pessoal? Os termos mais adequados poderiam ser hidrólise, nesse caso, tá? De proteínas. Quebra só para a gente, né, se entender aqui de um jeito mais tranquilo, mas, né, ou talvez um pouco menos formal. Tá? Endonucleases, então são enzimas que vão atuar degradando a cromatina nuclear. Quer dizer, olha o tamanho do problema, pessoal. Eu levo a ativação de enzimas que vão literalmente destruir a célula de dentro para fora, digamos assim. Tá? E aí, claro que eu vou culminar a morte celular, não tem jeito. Percebe? Depois eu vou organizar isso num diagrama, e aí vai ficar legal para a gente entender. Mas percebe, pessoal, agora o porquê que a célula morre se faltar ATP? É isso que eu queria responder com essas últimas frases aí. Né? Faltou ATP, eu levo a essas consequências, e essas consequências causam a morte celular. Beleza? Então, isso eu estou numa célula. Agora, você projeta isso para várias. Tá? E aí eu vou tendo consequências cada vez piores. Bom, outro mecanismo importante de lesão celular, que agora eu posso passar correndo, que a gente já falou de bioenergética, é dano mitocondrial, né, pessoal? Se não tem mitocôndria, não tem ATP. Cabe ressaltar que a mitocôndria é também capaz de absorver cálcio até certo ponto. Ela consegue tirar um pouco de cálcio do citosol se precisar, mas ela sofre com isso, tá? Ela ajuda, mas ela sofre com isso, ela funciona mal. Tá? Então, enfim, se eu tiver dano mitocondrial, o problema para no começo, quer dizer, eu paro de produzir ATP e leva tudo que a gente acabou de falar, e infelizmente o dano mitocondrial ocorre nesses cenários, tá bom? Outro ponto é o chamado estresse oxidativo. Pessoal, vocês estudaram esse negócio já? Se eu falar estresse oxidativo, tá fácil de entender? Tranquilo? Vocês querem que eu dê uma rápida passadinha? Sim, tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Fiz a produção dessas espécies reativas ao oxigênio, trouxe, né, a um aumento muito grande dos radicais livres, dos elementos pró-oxidantes, e eles são capazes de gerar dano. Né? A chamada peroxidação lipídica, ou peroxidação proteica, né? Aumentando aí reativos do ácido metilbarbitúrico, proteína carbonilada e outros elementos como esse, e basicamente isso é um baita problema, um dano celular importante. Né? E aí, se eu tenho ruptura de membrana, por exemplo, eu perco continuidade, tudo aquele cenário da necrose já está instalado. Né? Uma vez que a continuidade da membrana é fundamental para a viabilidade celular. Bom, o estresse oxidativo, claro, que contribui para esse cenário de dano celular. Beleza? Bom, deixa eu fazer, então, um esqueminha aqui, para a gente organizar essa primeira etapa. Veja bem. Imagina que você está em isquemia. Isquemia, só aqui tem alguns exemplos, ó, que podem levar a isquemia. Né? As siglas, tudo bem, né? Acidente vascular cerebral, encefálico, ou cardíaco até, né? Encefálico, a parada cardiorrespiratória, que pode levar à isquemia, claro, parou a circulação,
um infarto agudo do miocárdio, que pode também levar a esse tipo de dificuldade. Enfim, eu estou em isquemia, baixa da perfusão sanguínea nos tecidos. Se não vai sangue, diminui a pressão parcial de oxigênio nesse tecido. Eu posso falar no interstício, posso falar no ambiente celular, como um todo. Nós vimos que quando isso acontece, eu tenho dificuldade de produzir energia, produzir ATP, pela fosforilação oxidativa, afinal não tem oxigênio. Meu organismo vai se virar, ele fala assim, deixa para mim, vou fazer glicólise. Ao fazer glicólise, eu tenho como consequência aumento da produção de hidrogênio, que é praticamente o mesmo que falar que caiu o pH, e se cai o pH, eu tenho alterações importantes, né, em atividade enzimática. Né? Então, eu dificulto a atividade de algumas enzimas, como a própria TPase, que a gente acabou de falar, como as enzimas da própria glicólise, e assim por diante. Tá? Então, é uma tentativa de eu produzir ATP que cessa rapidamente. Ela consegue até certo momento, mas com o tempo vai caindo o pH e vai se tornando inviável. Tá bom? Outro ponto importante que a gente falou é a bomba de sódio e potássio, né? Que se ela não funcionar, veja, diminuiu a atividade da bomba, por quê? Porque não tem ATP. Diminuindo a bomba de sódio e potássio, eu basicamente dificulto a retirada de sódio, e se eu dificulto a retirada de sódio, aumenta a concentração de sódio no meio intracelular. Mais sódio no meio intracelular traz água, né? Aumenta a quantidade de água no meio intracelular, gera o edema, que é por si uma lesão celular, ainda reversível, mas é uma lesão celular. Tá? E por fim o cálcio, a bomba de cálcio que nós falamos, né? Que vai fazer algo parecido com o sódio, só que quando eu aumento a concentração de cálcio no meio intracelular, eu ativo enzimas catabólicas. E aí essas enzimas podem fazer uma destruição de elementos importantes dentro da célula, realmente levando à inviabilidade celular. Agora perceba, todo esse cenário não leva à morte celular se a isquemia acontecer por 10 segundos. Percebe que em 10 segundos eu consigo dar um jeito. Eu ainda tenho um pouco de ATP lá, a glicólise consegue produzir um pouco de ATP suficiente para eu me virar. Então, não vai ser problema. O problema é se essa isquemia perdurar. E conforme ela perdura, eu caminho de uma lesão reversível, como um edema, como alguma dificuldade no pH, que é reversível, cada vez para um cenário de irreversibilidade. Quando eu passo a ter já ruptura da membrana plasmática, ruptura da membrana de um lisossomo, morte mitocondrial, dano, né, mitocondrial, e assim por diante. Aí eu caminho para a irreversibilidade. Então, quanto mais durar esse fenômeno da isquemia, mais células têm se aproximando da irreversibilidade. Se eu resolvo rapidamente a isquemia e faço uma reperfusão, eu diminuo a aproximação à irreversibilidade. Eu vou trazendo de volta para a reversibilidade. Tá fácil de entender, a partir disso, por que eu tenho que agir rápido no suporte básico de vida? Tá percebendo? Quer dizer, quanto mais tempo eu demorar, mais células vão se aproximar da irreversibilidade. E maior é o dano. Eu estou falando de uma célula permanente. Tá? Então, é esse o contexto, pessoal, que a gente está. Bom? E faça essa inferência para o organismo como um todo. Veja aqui, um cenário em que eu tenho, né? Um infarto agudo do miocárdio nesta região em preto aqui, ó. Eu vou acometer toda essa área. Né? Por outro lado, se eu tiver um infarto em outra região, eu vou acometer a outra área específica. Nessa área como um todo, quanto mais tempo permanecer em isquemia, mais células nessa região vão morrer. E nós estamos falando aqui de células permanentes, nesse caso. O que é célula permanente, sob o ponto de vista dos conhecimentos da patologia geral? É uma célula incapaz de regenerar. Então, pega o fígado. Se você remover, fazer uma hepatectomia de 1/3 do fígado, ele cresce de novo. Quer dizer que ele é uma célula quiescente, uma célula capaz de se replicar. A gente tem na pele, no sangue,
células que morrem o tempo inteiro. São células lábeis, que se replicam o tempo inteiro. Coração é formado por células permanentes, que não se replicam. Se morreu, morreu. Morreu, nesse lugar aqui, eu vou depositar fibrose. Vou fazer a deposição de elementos fibrosos, matriz extracelular, com alguns tipos celulares, que vão produzir colágeno e outros elementos, né, que vão basicamente tapar o buraco. É uma cicatriz, tá? E não vai ter mais funcionamento. Morreu, perdeu. Então, o indivíduo que já teve infarto agudo do miocárdio e que perdeu um número X de células, vai ter o seu coração funcionando sem aquele número X de células. Então, se isso vai levar a uma dificuldade funcional ou não, vai depender de todas as condições do indivíduo, né, como um todo. Mas é aqui para a gente entender a importância, portanto, de responder rapidamente a um cenário de suporte básico de vida. Repito, a cada minuto a chance de sobrevivência cai. A cada segundo eu aproximo uma célula mais da irreversibilidade, mais da morte celular. Por isso que eu preciso agir rapidamente, tá bom? Então, aqui é o trecho em que eu quis enfatizar a importância do suporte básico de vida e o porquê que compreender esses elementos básicos da fisiopatologia faz a gente ter ciência do porquê que eu tenho que agir tão rápido assim no suporte básico de vida. Mas veja, rápido e com qualidade. Não adianta ir correndo e fazer tudo errado, né? Então, agora, na próxima etapa, nós vamos exatamente pensar na qualidade. Agora nós já resolvemos o rápido. Você já entendeu por que eu tenho que ser rápido. Vamos avançar para a segunda etapa, que é exatamente a velocidade da minha resposta. Desculpa, a eficiência, né? A efetividade da minha resposta. Tá? Por que eu tenho que, então, agir com o protocolo certinho, na sequência certinha, para que o meu atendimento seja, de fato, eficaz. Tá joia? Pessoal, vamos fazer, então, como combinado, né? Já temos aí 1h30 de eu tagarelando sem parar. Então, a gente vai fazendo, né? 1h30, mais ou menos, de atividade. Dá um intervalinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, toma um café e retorna. Pessoal, 10 minutos é suficiente, 15 tá legal, 10h30 agora. O que vocês me dizem? O que vocês estão acostumados a fazer? 10 tá bom? Então, maravilha. Vamos fazer